ver o morro acender. É pipa enrolando no poste, corre, corre, é fita enrolando no deck. Deus não arrebenta, que eu não tenho outra cópia. Jogar a forma fora, só fizeram de ti. Vem dormir aqui. Eu me chamo Marcelo Perdido. Eu faço música, acho que desde pré-adolescente, assim, mais ou menos. E foi nessa época que eu passei de ouvinte para artista, digamos assim, né? Eu sempre escutei música na minha infância toda. Meus pais tinham esse hábito e tinham discos e o rádio estava sempre ligado. Mas fazer mesmo música começou assim nessa época da pré-adolescência. E acho que vem até aí, daí que vem o meu apelido, Marcelo Perdido também, porque nessa época, ao invés de estudar a escola e tal, eu tinha mais interesse em ficar fazendo música e aprender música do que dar mais atenção pro colégio. E minha mãe dizia que eu estava perdido na vida. E daí os meus amigos ouviam isso e pegou esse apelido que me acompanha até hoje, né? E foi por aí, nessa época, no começo da adolescência, assim, que eu comecei a compor. E no começo eu só escrevia e cantava, não sabia tocar nenhum instrumento. E também aprendi a tocar violão por causa disso, porque muitas vezes não achava quem me acompanhasse, assim, para formar banda, coisas assim. E tive que aprender a tocar violão para poder tocar as minhas próprias músicas. Acho que as primeiras composições, elas são sempre ingênuas, num certo aspecto, e com uma porcentagem ali quase meio de plágio, talvez, assim, ou de licença poética para se inspirar nos artistas que você tá ouvindo naquele momento, né? Principalmente quando você é praticamente uma criança, assim, né? Então eu lembro que as primeiras músicas que eu tentei fazer, assim, elas eram em inglês, mesmo sem eu saber falar direito inglês, mas porque eu ouvia alguns artistas de punk rock, assim, como Ramones ou Nirvana, e aí eu queria fazer música parecida com aquilo, né? E pedi pro meu irmão me ajudar. Meu irmão é mais velho e já falava inglês, assim. Então, às vezes, eu escrevi alguma coisa em português e pedi para ele traduzir. Daí, quando ele traduzia, não soava do jeito que eu imaginei que ia soar. E não rimava. Então, eu tinha um pouco essa frustração. As músicas não rimavam direito, né? Porque tinha todo esse processo de fazer em português, pedir pro meu irmão traduzir para inglês, depois tentar cantar em inglês e nem sabia se eu estava pronunciando certo ou não. Mas acho que a frustração era menor do que a empolgação, assim, porque eu persisti nisso de fazer canção. Acho que o jogo começou a virar quando eu percebi que não tinha nada a ver eu fazer em inglês, assim, que era um obstáculo que eu estava pondo para me comunicar mesmo, para contar as histórias, para escrever as canções. E aí passei a escrever em português. E acho que no começo a alegria pra dentro. E agora eu não me aguento. Eu tive uma banda antes da minha carreira solo, assim. Eu tive uma banda chamada Hidrocor. A gente teve um disco só, acho que lançado em 2011, 2012. Foi a minha primeira experiência com gravação, com estúdio, e foi bem bacana. Mas depois de um tempo eu senti uma necessidade de escrever umas coisas que fossem só minhas, assim, e de assinar essas canções com o meu nome, assim. E aí eu comecei a fazer meus próprios discos, digamos assim, né? Logo de cara eu já me pus um desafio
grande, que foi fazer 4 discos, um para cada estação do ano, e depois desse processo eu ia avaliar se eu realmente queria continuar com carreira solo, ou mesmo nessa história de fazer música, que é bem prazeroso, mas também é bem desafiador ser artista independente aqui no Brasil. E, bom, tracei essa meta, esse plano de 4 discos. E aí foi que eu realmente comecei minha carreira solo. O primeiro disco foi o Lenhador, que é um disco de outono. Se não me engano, foi lançado em 2014. Na sequência veio o Inverno, que é um disco que ainda mantém um pouco da característica que no começo da minha carreira solo as músicas eram bem focadas no violão, assim, e por se dizer quase folk, assim, apesar de ter muito do tropicalismo, que eu acho que é uma característica do meu som, elas eram mais pro folk, assim, mais pro violão, que é como nascem as canções para mim, né? Aí veio o Inverno, que era realmente um disco quase de voz e violão. Em 2016 eu me mudei para Portugal, eu fui fazer uma residência artística de 1 ano em Lisboa e produzi um disco lá com o Felipe Zambado, que é um artista português da minha geração que eu adoro, chamado Bicho. Já me afastando da linguagem assim mais folk e colocando elementos mais pop e de música portuguesa também. E aí retornei para o Brasil em 2017 para 2018 e fiz o último desses 4 discos, que foi o Brasa, que como eu não sabia se ia ser um disco final assim na minha carreira, né? Como encerrava um ciclo, eu falei, bom, então eu vou trabalhar com várias pessoas que eu gostaria de trabalhar e fazer desse disco tipo um encontro, uma coisa bem especial. E aí esse disco ele tem essa característica de cada música ter sido produzida por um produtor diferente, assim, e de ter participações muito especiais. Tem a Letrux, tem a Laura Lavieri, o Eli Flanders, e, enfim, produzido por muitos amigos e muitos músicos queridos da cena independente. Que fabrica memória, deixa o tempo lento. Olha, acho que o show mais marcante, assim, até agora, não foi nem por questão de público, assim, apesar de ter sido bem cheio, mas foi num espaço pequeno em Lisboa, foi realmente um show de lançamento do disco Bicho, que foi feito em Lisboa, pela surpresa, assim. Uma que o público português ele é muito atento e muito carinhoso na hora dos shows, que eles chamam de concertos. A atenção do local realmente vai para a banda, para o artista que está se apresentando, o que aqui no Brasil às vezes não acontece, né? Quando você toca numa casa de shows, muitas pessoas estão lá para beber, para curtir, para paquerar e nem sempre só para assistir o show. E aí foi uma surpresa muito grande, né? De estar num país que não era o meu, lançando um disco e ser tão bem recebido pelo público que estava lá cantando as músicas, roxinhos que eu nunca tinha visto assim, e eu olhava para baixo e via cantando as músicas assim que tinham acabado de ser lançadas. Isso foi bem legal de se viver, né? E é engraçado falar de show, acho que ativa um gatilho em todos nós artistas nesse momento, né? Que a gente tá tão afastado disso tudo, assim. Mas esse foi um show bem marcante. Como um cavalo de Troia, botou a alegria pra dentro. E agora eu não me aguento, você que fabrica memória, deixa o tempo lento. Me passa mais um beijo que eu fiz, mandinga.
aqui pra te influenciar. Eu brinco que eu faço música para as pessoas que se sentem perdidas, né? E eu acho que isso engloba quase todo mundo, principalmente nesse momento. Mas basicamente as minhas canções são sobre amor e relacionamentos pessoais. E então se a pessoa está vivendo, passando por aquilo, passando por algo semelhante com o que é cantado, ela acaba se identificando, né? E dentro disso os temas acabam sendo vastos, assim, né? Porque pode ser sobre amor próprio, pode ser sobre amar uma pessoa e não ser correspondido, pode ser sobre sentir saudade de alguém que já se foi. Tudo isso é amor, né? Basta, basta, basta. A pandemia entrou, assim, enfim, é um momento que todo mundo se chapalhou, assim, e eu não sabia se eu ia fazer mais disco, não. Só que eu acabei descobrindo que a minha avó estava doente, não de coronavírus, mas de outros problemas, uma doença autoimune e tal. E a minha avó, ela sempre foi o meu elo de ligação com a cidade do Rio de Janeiro, porque eu saí do Rio pequeno, tinha uns 10 anos, assim, fui morar no interior de São Paulo com meus pais. E aí a minha avó e Botafogo eram esse elo de ligação com a cidade. Todas as férias eu passei no Rio de Janeiro, feriados, fins de semana, aniversário de família, sempre ia para lá e sempre ficava na casa da minha avó. E quando eu descobri que ela estava doente, de alguma maneira eu pensei, pô, se minha avó fizer a passagem dela, esse elo com a cidade do Rio de Janeiro ele vai se perder, né? Vai enfraquecer muito a minha ligação com a cidade. E aí, nessa noite que eu soube disso, eu escrevi quase que um disco todo pensando nisso, assim, mais como texto, né? Mas já algumas melodias vieram, assim, e ele foi o disco que eu lancei no ano passado, o Eu Não Tô Aqui Pra Te Influenciar, que foi o meu 5º disco, que é todo nessa temática, assim, meio de procura e de despedida. E foi um disco rápido de fazer, ao mesmo tempo que caótico, né? Porque ele teve que ser feito nesse modo como a gente está conversando aqui, de alguma maneira meio que online, assim, e à distância, com poucos encontros. A gente começou a fazer o disco de forma mais presencial e depois teve que se tornar tudo online. Mas o resultado é muito gratificante, assim, é um disco que eu gosto muito e que foi indicado como um dos melhores discos pela APCA, né, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, aqui de São Paulo, do ano passado. Então, acho que o fato dele ter sido feito todo contaminado por esse sentimento de saudade, de despedida, de dor, de alegria também nas lembranças que eu tinha da cidade do Rio, da minha avó e da minha família, fizeram com que ele fosse um disco bem de verdade, bem emocional nesse sentido, e tivesse esse reconhecimento, assim, da PCA, o que me deixou muito feliz, assim. Esse disco tem uma característica engraçada e bacana, que ele tem vários áudios que eu fui gravando com o passar do tempo da minha avó falando, contando história, e da minha família em geral, minha tia, minhas primas. Então, às vezes, as músicas são interrompidas por esses áudios, assim, que eu fui gravando com o passar do tempo, assim. Era um disco muito emotivo, assim, pra mim. De seguir quem já não... Eu não sei nem definir, assim, muito em palavras, assim, porque ele foi complicado nesse sentido da carreira de alguma maneira estacionar, mas ela só parou
no quesito de shows, assim, né? E porque eu não me permiti estacionar, né? Eu decidi que ia fazer um disco, que ia compor as músicas, que ia continuar a minha rotina de composição, assim. Então, nesse sentido, foi um ano que eu pude até dar mais carinho para as coisas que eu estava fazendo relacionadas à música. Consegui fazer um disco, consegui fazer vídeos, mesmo em isolamento social, assim, sempre eu e a minha companheira, ou animações, ou coisas que eu pudesse resolver sem encontrar outras pessoas, sem necessidade de ir pra rua, assim. Então foi um exercício de criatividade, assim, bem grande, o ano inteiro. E também digo que foi um exercício de criatividade no quesito ganhar dinheiro, né? O show é a fonte principal de renda dos artistas, e junto com direitos autorais e tal. E de repente um desses caminhos foi meio que tirado, assim, da gente. Tiveram as lives, etc., mas não, nem se compara, né? Principalmente para os artistas independentes. Então, foi um ano em que eu tive que ser bem criativo nos dois sentidos, tanto para fazer música quanto para ganhar dinheiro. Se eu quiser te beijar, tem que ser escondido. Que Bom é um novo single. Ele antecipa esse disco que é todo sobre o amor. Então, é uma canção que celebra os diferentes tipos de amor, assim, e principalmente o fato de você poder amar quem você quiser amar. Eu acho que isso, de uma certa maneira, infelizmente não é o padrão na nossa sociedade. A gente muitas vezes é condicionado a gostar de X ou Y porque a convenção diz que isso seria o mais apropriado, quando na verdade o coração realmente não tem padrão, né? Até um dos versos da música. E cada um acaba gostando de quem o coração manda ali naquele momento, né? E Que Bom é sobre isso. É uma canção que, apesar de ter sido a primeira a ser mostrada desse disco novo, ela foi a última a ser feita. Então ela tá bem fresquinha na minha cabeça. Isso é uma coisa boa, assim, porque artista independente demora tantas vezes para conseguir fazer um disco que você convive com aquela música há muito tempo. E aí, quando tá na época de fazer show, ou mesmo de lançar a música, ela já tá até um pouco cansada, assim, dentro de você. E essa música, ela tá bem fresquinha. E eu tô muito animado com ela, assim. Foi bem legal fazer o clipe dela também, que foi uma proposta que eu mesmo me impus, assim, de na pandemia ter esse desafio, assim, de produzir minhas canções, de fazer os vídeos. Então eu fiz uma animação desenhada em cima de vídeos de pessoas se relacionando, se beijando, convivendo. E enfim, ele é um single que tá resumindo de uma certa maneira o disco que vem por aí, que é um disco onde todas as músicas são mesmo só sobre amor, assim, amor romântico nesse sentido, né? De uma pessoa gostar de outra. E às vezes ser correspondido, às vezes não, mas todas as músicas são sobre isso. Você segura na minha mão, mas solta de primeira. Eu fico sem saber o que é que aconteceu. Eu quis o tempo congelar naquela chuva, câmera lenta, e agora pago pelo delírio de botar teu coração na mão de
uma pessoa só. Quando tem um bloco inteiro passando pra nos lembrar. Tem um single saindo agora que se chama Carnaval, que é um single que tem a participação do Thiago Oliveira, da Maglore, esse cantor e compositor que eu admiro muito. Ele é um dos artistas da nossa cena que tem despontado bastante, assim. Teve música gravada pelo Erasmo Carlos, pela Pitty, enfim, é um artista que eu admiro muito e tive o prazer de fazer um dueto com ele nessa canção Carnaval. E no resto do ano vão sair singles para antecipar o disco, né? Vai ter uma música também, uma outra parceria que ainda é surpresa. E acredito que 3 ou 4 singles antes do disco, que deve sair no final do ano mesmo, assim, em dezembro, sai o disco inteiro. Mas até lá vão sair picadinhos, assim, os singles, que eu acho que é como o mercado tem absorvido, assim, os lançamentos, né? Muitas vezes vale a pena você ir dando essas pequenas amostras, assim, do que vai ser o disco e ir cativando o público. Essa é a intenção com os 4 lançamentos que antecedem o disco. E eu juntei tantas coisas e forças pra gente ser. Pois é, não satisfeito em fazer discos, eu fiz um filme sobre artistas que, como eu, têm essa paixão em fazer discos, né? Ele é um longa-metragem documental realizado por mim e pelo Bruno Graziano, chamado Brasa, que é o mesmo nome do meu 4º disco. Ele foi feito mais ou menos em paralelo, um pouco depois, assim, do disco. E ele conversa com o Marcelo Genesi, a Luísa Lian, a Nelisa Assunção, a Nana, Tata Aeroplano, o Negro Léo, e tantos artistas que, como eu, assim, tem essa, vou chamar de vocação de fazer disco, né? Disco nesse sentido de, tipo, não uma música solta, mas uma história que é contada através de várias canções, assim, né? Que, como eu comentei numa resposta anterior, assim, a gente está acostumando a lançar as canções agora nesse formato single, e muitas vezes nem precisa ter um disco que depois vai vir, né? Você pode lançar 3 singles por ano, 4 singles por ano, e não necessariamente um disco. Mas alguns artistas ainda sentem essa necessidade de contar uma história que não cabe numa música só, né? E aí optam por fazer um disco. Então é um documentário que investiga um pouco isso. Só que é um documentário meio caótico, assim como eu, que começa numa sequência no carnaval, quando ainda tinha carnaval de rua, né? Quando era possível ter carnaval de rua, que em breve vai voltar. Entrevistando as pessoas, dizendo por que você nasceu. E cada um tem uma resposta, né? E a dos meus amigos artistas entrevistados parecia ser nasci para fazer discos. E é em cima disso que o filme se desenrola. Ele tá de graça no YouTube, então qualquer um pode assistir. É só procurar por Brasa, documentário, filme completo. Essas palavras ajudam a achar. Mas ele tá lá, disponível para vocês assistirem. Que hoje é carnaval, e se não for, eu brinco. O que eu queria dizer e deixar, assim, de esperança para quem tá assistindo, para você que tá assistindo, são as canções. Eu acho que nós, artistas, temos e abraçamos essa função de não parar nesse momento em que vocês precisam tanto de música. Então, é isso que eu tinha para dizer, assim, nesse sentido. Recorram às músicas, busquem as músicas, escutem as músicas. É o que a gente faz de melhor e é o que a gente faz de mais amoroso e genuíno para vocês, assim, para ajudar a segurar essa onda, para passar por essa barra. Vocês têm as músicas. Então fiquem com as músicas, lembrem delas, escutem elas, suas amigas, as músicas. Diferentes e o coração não tem padrão, que bom.